não sei dizer em qual parte da escritura que está isso, o senhor deve saber. Tem uma parte que diz, não darás ouvidos ao que dizem os mortos. Se quem escreveu isso disse exatamente assim, é porque existe a voz dos mortos. Mas, pastor, essa passagem do rei Saul sempre me deixou um pouco assim preocupada, porque o diabo que falou com ele, né? O Satanás que falou com ele. Um espírito maligno, um né? espírito maligno. Mas ele deu o resultado que realmente ia acontecer. Ele falou que ele perderia a guerra e que ele e o filho dele morreria, né? E então ele também sabe o futuro? Então, Satanás pode se transformar em qualquer coisa. Então, pastor, o senhor diz assim que a gente entende, né, aprende que quando nós formos para Cristo, né, nós não vamos, não reconheceremos nossa família, não reconheceremos o esposo, o marido, o filho, né, somos uma família só. Aí eu não entendi que o senhor tinha falado que reconheceríamos. Né, reconheceríamos o filho, o esposo. Porque se a alma ficou, a nossa consciência, o conhecimento, a amizade, a família, se acabou, né? Então o conhecimento, o espírito vai levar o quê? Boa sua pergunta. Na semana que vem, nós vamos falar mais sobre esse tema, que vamos estudar a respeito da ressurreição. Mas eu vou adiantar. Quando a pessoa morre, a alma deixa de existir, porque separa-se essa consciência do corpo. O corpo vai voltar para o pó e vai desaparecer um dia, e essa consciência desaparece, porque é o dom da vida que Deus deu a nós, e esse dom volta para Ele, só que não volta consciente. Acabou a alma. Só que Jesus prometeu que vai ressuscitar a pessoa. A ressurreição é uma promessa de Cristo. Lembra lá de João 11, 25? Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, um dia, Cristo vai juntar novamente os elementos. Ele vai trazer o corpo do pó da terra e vai colocar de novo a consciência nesse corpo. E a alma voltará a existir. Aí as lembranças, então... Todas elas voltarão. Porque se elas não voltarem, você não terá identidade mais. Então nós nunca perderemos nossa identidade. O caráter nós levaremos para os céus. O caráter que nós desenvolvemos à semelhança de Cristo. E outro detalhe, Jesus falou que quando nós chegarmos nos céus, nós vamos nos assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ora, para mim me assentar à mesa com eles, eles terão que existir, terão que ser eles, eu terei que saber quem são eles, quem foram eles. E outra, se eu perder a minha memória de tudo que vivi, de todos os meus familiares, eu vou chegar no céu como uma pessoa alienada. Completamente alienada. Então, a razão, a consciência que nós temos hoje, ela vai permanecer. Inclusive, quando as pessoas ressuscitarem, tanto ímpias quanto salvas, elas vão ressuscitar com o último pensamento que morreram. Essa é uma pergunta que meu marido sempre fazia para mim, e ele se entristecia. Ele falava assim, Esmeralda, nós vamos lá para o céu, eu não vou lembrar de você, não vou lembrar de ninguém, eu não vou gostar, não. Pois ele tem uma boa notícia para ele, então. Vai se lembrar, sim. Adilson. Eu não sei dizer em qual parte da escritura que está isso, o senhor deve saber. Tem uma parte que diz, não darás ouvidos ao que dizem os mortos. Se quem escreveu isso disse exatamente assim, é porque existe a voz dos mortos. Se não existisse, ele não teria dito isso. Bom, você vai ter em Deuteronômio uma severa advertência a respeito de consultar mortos. Eu não sei se eu vou achar aqui tão rápido, no livro de Deuteronômio, mas Deus, ele condena fortemente a questão de consultar os mortos. Deus diz assim em sua palavra, acaso em favor dos vivos se consultarão os mortos? Então Deus, ele condena o contato, a tentativa de se conversar com os mortos. Por que Deus condena? Porque o morto não sabe de nada. Então qualquer tentativa ou pretensão, ou qualquer contato que alguém acha que fez com os mortos, de fato não fez com os mortos. Fez com os anjos do diabo, com os demônios. Você quer ver um exemplo? O próprio rei Saul. Está lembrado que o rei Saul foi consultar lá uma feiticeira lá em
em Endor, acho que foi, né? E lá ele conversou com o profeta Samuel, que já havia morrido. Certamente não era Samuel, porque o morto não volta para conversar, mas o próprio Satanás personificou o profeta para conversar com o rei Saul. Então Deus condena a tentativa de conversar com os mortos. Por quê? Porque morto não fala. Agora, o diabo passa-se por mortos, por gente que já morreu, para conversar, para trazer mensagem. Agora, tudo isso a Bíblia condena veementemente. Condena a necromancia, né? Esse contato com as pessoas que já morreram. Ok? Sim, Fernanda? Mas, pastor, essa passagem do rei Saul sempre me deixou um pouco assim preocupada, porque o diabo que falou com ele, né? O Satanás que falou com ele. Um espírito maligno, né? Um espírito maligno. Mas ele deu o resultado que realmente ia acontecer. Ele falou que ele perderia a guerra e que ele e o filho dele morreria, né? E então ele também sabe o futuro? Se ele dissesse alguma coisa, ele pode provocar a guerra e ele se envolve nisso. E ele, claro, tem um poder de ação, né? Tem uma esfera por onde ele age, até onde Deus permite que isso aconteça. Agora, a ação do diabo está limitada à permissão divina. Nada ele faz sem a permissão divina. Se ele levou a cabo isso que ele falou, por permissão divina também aconteceu. Agora, o certo é que com essa mensagem, ele iludiu completamente Saul. E talvez se tivesse apresentado uma outra mensagem, não teria convencido Saul de que de fato era o profeta que falava com ele. Então veja como o diabo é ardiloso, né? Então, Satanás pode se transformar em qualquer coisa. Paulo diz, né, que ele se transforma em anjo de luz, está lembrado? Ele se transforma num anjo de luz. Ele pode personificar os seus anjos, alguém que já morreu. Então, toda pessoa que já morreu e aparece de novo não é a pessoa, porque a Bíblia não ensina isso. Então, é um espírito do mal personificando. E por que é espírito do mal? Porque Deus não faz isso. Deus não transforma o seu anjo na imagem de alguém que já morreu. Essa pessoa não pode se comunicar com quem está vivo.